Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o HGCR, o fundo de crédito da Pátria, né? Do Pátria, um dos fundos de crédito, esse aqui, fundo mais high grade, né? Vamos dar uma olhadinha no que rolou durante esse mês. E só lembrando para vocês, galera, hoje quinta-feira, né? Se encerra a primeira leva daqueles fundos da análise completa. Então hoje vamos finalizar com o TJKB. O vídeo vai sair por volta de 6h30, 7 horas da noite, tá? E aí vamos para a segunda leva. Essa segunda leva eu já deixei alguns pontos pré-definidos. Fiz até uma postagem aqui no YouTube, tá? Pedi para vocês votarem lá o que vocês preferem ali para vir nessa primeira leva. Eu quero preencher toda a janela ali de novembro, né? De novembro não, o restante desse mês aqui de outubro. E depois já deixar pronta a de novembro também. Então, assim, se vocês tiverem... Dá uma olhadinha lá nos fundos. O que vocês quiserem preferência, comentam lá, tá? Comentem lá que eu vou seguir pela ordem de vocês, beleza? Seguindo aqui, vamos dar uma olhadinha no que rolou em HGCR, né? Fundo de 2009, bem antigo, né? Tem aí sua taxa de administração, 0,8, tem taxa de performance, público-alvo investidor em geral, mais alguns números do fundo, tem um PL de quase 1,5 bi, né? Cota patrimonial em 96 e 91, cota mercado fechou ontem, quarta-feira, a 93,56, subiu 0,38. Voltando aqui para o relatório. Então tem um descontinho aí, né? Que a gente pode descer. Aqui na parte do resultado e rendimentos, né? Ele fala que no dia 14 de outubro será distribuído o valor de R$ 1,05. Na verdade foi distribuído, né? Hoje a gente já está no dia 16. Tô meio perdido aqui, galera. Então pagou R$ 1,05, né? Eles aproveitam para informar que o guidance está sendo reavaliado. Então talvez diminua aí o guidance um pouquinho, né? O PCIP, se eu não me engano, ele diminuiu também, né? Ele estava pagando R$ 1,05 também, se eu não me engano, e anunciou, acho que foi 85, foi 95 centavos. Então esse aqui também talvez ele diminua um pouco, né? E por quê? Eles considerando os fatores recorrentes, como o pré-pagamento de CRI e carrega acima da média da carteira, a desaceleração da inflação, entre outros, né? Podem influenciar a receita do fundo no curto prazo, e eventuais ajustes serão comunicados oportunamente. Então, vamos ficar de olho, né? Aí, no mês de setembro, o resultado do caixa foi de 99 centavos. Foi impactado pelo quê? A amortização extraordinária desse CRI Esforza, que possibilitou o reconhecimento de correção monetária acumulada no papel, no valor equivalente a 5 centavos por cota. Venda e recompra de 10 milhões do CRI BR12 SUB, que possibilitou reconhecer um resultado caixa de inflação acumulada de 4 centavos. Então, assim, é normal fazer isso aqui, né? Se eu não me engano, os fundos da Valora fazia muito isso, fazia muito negócio entre eles, né? Então, ele vende e logo em seguida compra para destravar essa inflação que está acruada. Então, agora o Pátria com HGCR, com PCIP e com VCJR, ele consegue fazer essas movimentações dentro deles próprios ali, né? E 3, recebimento de prêmio equivalente a 1 centavo por cota dos CRIs Mega Moda, JFL IP, EBM, Ecopark e BHG Salvador. Aí, além disso, o fundo reconheceu um prejuízo de 1 centavo por cota em função da liquidação lá do Bari, né? O qual foi paga parcialmente em caixa e parcialmente em cotas do PCIP, que é o antigo CVBI, né? Então, assim, teve um prejuízozinho aí, né? Considerando o resultado distribuído de 99 centavos por cota, o fundo encerrou o mês com resultado acumulado e não distribuído de 72 centavos e com saldo de inflação acruada de R$ 1,30, totalizando R$ 2,02 no final de setembro, né? Na parte de movimentações, foram integralizadas aí 10 milhões desse CRI Ecopark 2, a taxa de IPCA mais 8,75. CRI é destinado aí à exploração de centro logístico localizado em Curitiba, e a operação tem um volume total de 75 milhões, a ser liberado conforme o avanço das obras do empreendimento, sendo certo que até a presente data foram liberados aí 35 milhões, então falta mais 40 milhões aí para liberar, né? Aí, além disso, já foi citado anteriormente, né? Houve a venda e recompra de 10 milhões desse CRI, possibilitou reconhecer
o caixa ali, né, 4 centavos, e vendas pontuais do CRI Iguatemi Fortaleza Sênior, adquirido no início do mês como locação tática, que gerou um resultado de não chega nem a 1 centavo por cota, né, nem próximo disso. E também fala que foi recebido pelo fundo um valor de 2,4 milhões a título de amortização extraordinária do JFLIP, na proporção de 80% para o JFLIP e 20% para o IP2, né? Juntamente com o pagamento do prêmio de R$ 30.500. Era a parte de compromissadas. O fundo tem um saldo de 37 milhões em compromissadas, né? O que dá 2,5% do PL do fundo. Aqui na performance muito boa, né? Então, desde o início, 469% e ao ano, 12,3%. Distribuição por cota, pagando 1,5%. Provável que vá cair essa distribuição, que dá um dividendo anualizado de 13,2%. Aqui no resultado do fundo, os 99 centavos que ele gerou, mais 4 centavos de não recorrente, tiveram as despesas, um resultado financeiro que tem no caixa, né? E teve que utilizar ainda 6 centavos da reserva para pagar 1,5. Então, a movimentação aqui da reserva era 78, caiu para 76. Aqui a parte dos ativos dele, então a gente vê como é que tá. 39% em varejo, aí tem um pouquinho aí em residencial também. Um pouquinho de tudo, né? Logística, corporativo, hotel, data center, distribuição geográfica. Então, um portfólio total de 43 CRIs, diversificado em 6 segmentos. A distribuição por CRI, e aqui a gente já falou, né? E eu continuo com a mesma ideia. Isso aqui deveria ser distribuição por devedor e não por CRI, porque embaixo a gente tem a tabelinha por CRI, né? Então, o Almeida Júnior mesmo, ó, você olha e me imagina, a maior posição deles é 8,7. Depois, logo abaixo, aí 4,97. Então, tá ok, né? Tá bem diversificado, só que você procura aqui, tem mais um Almeida Júnior, quer ver? Aqui, Almeida Júnior. Então, assim, dá 10% em Almeida Júnior, né? Então, isso aqui deveria ser uma tabela por devedor e não por CRI. Alocação por indexador, então como que ele tá? 90% em IPCA, 10% em CDI. IPCA, aquisição 8,2, taxa de marcação a mercado 10,2. E CDI, aquisição 3,9 e marcação a mercado 3,7. Aqui os detalhes de todos os CRIs dele. A carteira de fundo imobiliário, então 7% do PL está aqui. PCIP, né, que antes era Bari, virou PCIP agora. A alocação, como é que tá? Aqui, sobre o CRI Cota, 0 novidades, né? É a segunda maior posição dele, 4,97%, quase 5% aí a gente está falando, né? A liquidez do fundo, 2,3 milhões. Número de cotistas, ele caiu bastante ali de junho para frente, né? Perdeu 2 mil cotistas e vem se mantendo aí, né? Então é isso, galera. Não tem mais o que falar, não. Mais um mês de HGCR, né? A novidade desse mês é a questão da possível diminuição do guidance aí, né? Agora vamos ver se vai ser algo tão radical quanto foi lá no PCIP, né? No PCIP eu até entendo que assim, não tinha muita reserva. Esse aqui ainda tem uma boa reserva, então acho que não faz sentido diminuir tanto assim esse guidance, né? Mas vamos ficar de olho e se for qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.